E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro e mais uma videoaula. Hoje pessoal, vamos falar do domínio real. Pessoal, domínio real é porque nós estamos falando do conjunto dos números reais, tá certo? Então, as funções dentro desse conjunto, ou desses conjuntos, que são os conjuntos dos naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos números reais, ok? Então, por isso, nós estamos tratando do conjunto dos números reais ou domínio real, ok? Bom, nesse domínio real nós temos duas observações a fazer em relação às funções. A primeira observação é que o denominador não pode ser igual a zero. Fração com denominador igual a zero é um absurdo matemático. E a segunda observação é que o radicando com o radical de índice par não pode ser negativo. Bom, deixa eu escrever aqui para você entender. Exemplo, raiz quadrada de menos 16. Bom, dentro do conjunto dos números reais, eu nunca vou ter uma raiz, exemplo, quadrada com radicando igual, né, a menos 16, ou que seja um número negativo. Índice par, nós estamos usando aqui o número 2, mas poderia ser o exemplo número índice 4, índice 6, índice 8 e qualquer número par. Radicando negativo dentro dos números reais não é permitido. Tranquilo, pessoal? Deixa o exemplo aí. Vamos observar aqui o domínio real das funções nas alternativas que a gente está propondo, tá? Então, letra A, f de x igual a x ao quadrado mais 2x. Pessoal, aqui eu tenho fração? Não. Eu tenho radical? Não, certo? Então, se eu não tenho nenhum elemento das observações, só me resta dizer que o domínio dessa função é igual a todo o conjunto dos números reais, ou seja, todos os reais. Tranquilão? Letra B. Letra B nós temos f de x igual a raiz quinta de 2x menos 1. Opa! Aqui apareceu, pessoal, o radical, né? Esse carinha aqui, ó, apareceu ele. Mas observe que nós temos o índice 5. Bom, se o índice é 5, pessoal, automaticamente ele é um número ímpar. Ele não se enquadra na nossa observação, que é que o índice, quando for par, eu não posso ter um valor negativo. Como aqui eu posso ter um valor negativo e posso ter um valor positivo por causa do índice, que é ímpar, logo, assim como a letra A, o domínio dessa função também são todos os números reais. Tranquilo, pessoal? Letra C. f de x igual a raiz quadrada de x. Bom, agora, pessoal, observe que o índice aqui, não escrito, é índice par, né? É uma raiz quadrada. O que acontece? Então, aqui a gente vai ter que fazer uma observação. Então, neste caso, pessoal, o nosso x, ele tem que ser um valor maior ou igual a zero, ok? Porque eu posso ter raiz quadrada de zero. Então, neste caso, eu tenho que o domínio dessa f, vamos escrever assim, ó, x pertencente aos reais, tá ok? X é um valor maior ou igual a zero, ok? Qualquer valor igual ou maior que zero satisfaz, dentro dos números reais, essa condição da letra C. Letra D, pessoal, f de x igual a 2 sobre a raiz quadrada de x mais 3. Observe que aqui no denominador eu tenho uma raiz quadrada e lembrando que a nossa segunda observação aqui é que o radicando, tá certo, de índice par não pode ser negativo. Isso quer dizer que x mais 3 não pode ser zero, ou seja,
x mais 3 tem que ser um valor maior do que zero. Não pode ser igual a zero, tem que ser maior que zero. Bom, organizando esses dados, eu posso reescrever essa inequação. Assim, x maior, passando, pessoal, o nosso 3 para o segundo membro, eu vou ter x maior do que menos 3. Observe o seguinte, que menos 3 aqui, pessoal, se eu substituir ele no lugar do x aqui, menos 3 mais 3 dá zero. Então, por isso que o nosso x aqui tem que ser um valor maior que menos 3. Qualquer valor maior que menos 3 satisfaz o domínio real dessa função. Vamos reescrever em forma de propriedade o domínio? O domínio de f é igual a x pertencente aos reais, está o quê? X tem que ser um valor maior que menos 3. Ok, pessoal? Vamos baixar aqui um pouquinho mais. Bom, exemplo de letra E. f de x igual a raiz quadrada de x menos 2 sobre x menos 2. Observe que agora eu tenho uma fração e eu tenho uma raiz. Isso quer dizer que eu vou ter que observar o numerador e também o denominador. Vamos analisar ambos os casos. Começando pelo numerador. A raiz é quadrada, ok? Se a raiz é quadrada, automaticamente o radicando aqui dentro não pode ser um valor negativo. Mas como está no numerador, eu posso dizer o seguinte, x menos 2 tem que ser um valor maior, mas também pode ser igual a zero, ok? X menos 2 é um valor maior ou igual a zero, porque aqui eu posso ter a raiz quadrada de zero. Organizando, eu vou ter x maior ou igual, passando 2 para o segundo membro, então eu vou ter 2 positivo, não é isso? Muda apenas o sinal do valor, do número. Bom, pessoal, já analisamos então a parte de cima da fração. Vamos agora para a parte de baixo da fração. Eu tenho x menos 2. Então, x menos 2, nós vimos aqui que no denominador, de forma nenhuma pode ser, pessoal, igual a zero. Então, x menos 2 tem que ser diferente de zero. Organizando, x diferente de... Passando 2 para o segundo membro, muda o sinal, então fica 2. Vamos organizar isso? Então, a nossa propriedade, pessoal, domínio de f é igual a x pertencente aos reais, tá o quê? O nosso x tem que ser maior ou igual a 2 e também tem que ser diferente de 2. Então, essa nossa função tem que ter x maior ou igual a 2, mas no denominador nos obriga que esse x seja diferente de 2. Tranquilão? Vamos para a letra F para encerrar essa parte. F de x igual a x menos 1 sobre 3. Observe que eu tenho uma fração, isso recai na nossa primeira observação, mas o denominador da fração, pessoal, é 3. Como ele é diferente de zero, então não tem nenhuma restrição. Domínio de f é igual a todos os reais. Tranquilo? Vamos agora analisar esses dados do domínio real no gráfico. Pessoal, domínio e imagem no gráfico. Como é que nós vamos entender isso olhando para o gráfico? Pessoal, o domínio da função equivale ao eixo
x. Já a imagem é equivalente ao eixo y. Ok? Então, o domínio vai estar no eixo x e a imagem no eixo y. Observe aqui o nosso gráfico. Eu vou ter, então, ó, o eixo x, aqui, ó, ele vai de -1 até 1. A imagem, pessoal, vai de 0,3 até 2. De 0,3 até 2. Observe que aqui no gráfico eu tenho o ponto -1 em x e ele vai subir, ó, e vai encontrar o eixo y em 2. Então aqui eu tenho o par ordenado -1 e 2. Lembrando que o -1 x e o 2 y. Ok? Já o segundo ponto aqui, pessoal, ó, após passar por todo o gráfico, ó, o gráfico da função é essa curva verde. É o gráfico e a função que nós temos é a função g. Ok? Nós temos -1 e ele vai encontrar 0,3. Então, esse ponto aqui é o ponto 1 em x e 0,3 em y. Lembrando, x e y, ok? Coordenada x, coordenada y, ok? Domínio, imagem. Ok, pessoal? Então, vamos escrever em forma de propriedade o domínio e a imagem da função. Domínio de f não, domínio de g. Quase que cometi um erro gravíssimo aqui, né? Gráfico de g, o domínio de g, perdão, nós teremos x pertencente aos reais, tá o quê? Bom, observe que o domínio vai de -1 até 1. E o -1, a bolinha aberta. Então, ó, -1 é menor que x e x é menor que 1. Pronto. Está escrito aí o domínio da nossa função g. Poderia também escrever assim, pessoal, o domínio de g é igual. Bom, -1, bolinha aberta, então isso quer dizer, ó, que eu tenho intervalo aberto em -1 e intervalo fechado no 1. Deixa eu só apagar aqui e refazer que está ficando estranho. Pronto, -1 e fechado o colchete no 1. Ok? Poderíamos escrever assim o domínio da função. E a imagem da função, pessoal, para encerrar. Imagem de g. Observe que eu tenho o y pertencente aos reais, tá ok. Bom, aonde começa o y? Vamos ver aqui no gráfico, ó. Começa em 0,3. Lembrando que a imagem está no eixo y. Começa, pessoal, em 0,3 e vai até 2. 0,3, bolinha fechada, e 2, bolinha aberta. Então, ó, 0,3 é menor ou igual a y, e y é menor do que 2. Leandro, poderia escrever também com colchete? Poderia. Então, ó, imagem de g é igual colchete fechado em 0,3 e aberto no 2. Ok, pessoal? Então tá aí o entendimento do domínio e a imagem das funções no gráfico, tá certo? Para conhecer o domínio real da função. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.